Mateus capítulo 4. Aleluias. Vamos falar da preparação de um pastor. E esse pastor, ele não foi preparado no jardim. Ele foi preparado no deserto. Mateus capítulo 4 vai dizer assim: então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Pastor, quem é esse? Quem é ele? É o maravilhoso. Pastor, quem é esse Deus? É o eu sou, é o que sou. Pastor, quem é esse Deus? É aquele que é digno da tua adoração. Pastor, quem é esse Deus? É o fiel. Pastor, quem é esse Deus? É o justo. Pastor, quem é esse Deus? É aquele que está sobre todas as coisas. Pastor, quem é esse Deus? É aquele que colocou em você um fôlego de vida. Pastor, quem é esse Deus? É aquele que é digno de adoração. Pastor, quem é esse Deus? Ele está aqui, Ele está sondando o teu coração. Pastor, quem é esse Deus? É aquele a qual os 3 magos se prostraram diante dele e renderam adoração. Quem é esse Deus? A rosa de Saron. Quem é esse Deus? Aquele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas e nos concedeu a vida, sendo nós pó. Onde Ele está? Aqui. Onde Ele está? Na sua mente. Onde Ele está? Nas suas atitudes, dando testemunho vivo dEle. Aonde Ele está quando você ajoelha, Ele está lá do lado. Aonde você está quando você abre a boca, Ele está te ouvindo para ouvir as suas preces. Aonde Ele está no momento que você está travando ali a sua guerra com leões, Ele está te dando força para vencer o urso, para vencer os leões. Pastor, aonde Ele está? Ele está no vale para te dar vitória. Pastor, onde Ele está? Não está no teu desânimo. Não está.
Porque Ele é vigor. Ele faz do desânimo um vigor. Ele faz do desânimo um novo caminho. O povo de Deus estava perante o mar vermelho, e as costas vinha Faraó e os seus cavaleiros. Porém, do desânimo de se deparar com a morte, ele abre o mar vermelho para os filhos dele passar. Quem é ele? É o que foi tentado no deserto e venceu Satanás. Quem é ele? É o que usou a palavra para vencer o inimigo da nossa alma. Quem é ele? A própria lei. Ele é a própria lei. Quem é ele? Aquele que sacrificou-se a sua própria vida por amor a minha e por amor a ti. Aplaude ao Senhor. Eu já ministrei essa palavra, mas o Espírito Santo me levou por um outro caminho. Eu quero fazer de novo a leitura, que eu quero que você venha ter um entendimento do que Jesus é para nós. A Bíblia vai dizer no primeiro versículo: então foi conduzido Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo qual Espírito? Espírito, quando tem esse E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus pega Jesus e conduz ao deserto. Amém? Para ele ser tentado pelo diabo. Esse Adão aqui, chamado Jesus Cristo, comparado com o outro Adão, que também foi provado, esse não vai ter falha. Esse Adão aqui não vai ter falha. Por quê? Porque ele usa a palavra, ele usa a lei, ele é a própria lei. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo com um objetivo. Qual? Ser tentado pelo diabo. Quando lemos o versículo 2, diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a pregação hoje ela é expositiva. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois passaram-se 40 dias e 40 noites e se apresenta Satanás. Deixa eu te falar algo. Qual é a mensagem de Deus aqui? A mensagem de Deus é: se nós fugiu a palavra. Se eu e você, se eu quero algo da parte de Deus, o Senhor vai nos proporcionar uma preparação antes de qualquer provação. Jesus, Deus, Ele envia o seu Filho Jesus ao deserto para se preparar 40 dias e 40 noites. Para quê? Para ser provado no deserto. E antes que Jesus saia, a Bíblia diz que completado, jejuado, 40 dias e 40 noites, logo chega Satanás. Logo chega o tentador, versículo 3. Qual era o objetivo que Deus enviou Jesus para o deserto? Ser tentado, amém? Nós precisamos entender isso. Tem situações na minha e na tua vida que nós não queremos ser tentados. Tem situações na minha e na tua vida que nós não queremos passar por provações, mas se Deus provou o próprio Filho, meu amado, é para nos dar exemplo. Não é que Deus é mau para com o seu Filho, é para nos dar exemplo e esperança, que nós temos que buscarmos estar preparado todos os dias. Por quê? Porque esse mundo aqui jaz do maligno, é ele que reina, a maldade reina na terra, mas o Senhor está dizendo: olha, jejuma, ora, busca em oração, busca a minha palavra, porque só vai ser através do jejum, da oração e da palavra que
vocês vão vencer o mal que rege nesse mundo. Versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem-se em pães. Quem já jejuou 3 dias consecutivos aqui? 24 horas, glória a Deus, 24 horas. Como anda o teu psicológico? Querendo comer, por causa da fome. O cheirinho você passa, quem mora em apartamento, você passa em frente à porta, é o cheiro da comida. Você passa em frente ao restaurante, você está lá, o povo saboreando, se deliciando, e você matando ali a sua carne. Porém, aquele cheiro parece que vem na sua mente para te tentar. E o diabo vai criar situações no momento que você entender o seu deserto para te tirar da provação e você ser reprovado. Posso ser mais claro? Adão estava no Éden, tudo bonitinho, maravilhoso, funcionando tudo bem, porque Deus falou: olha, tudo aqui domine, eu entrego na sua mão o domínio, domine. Somente aqui que você não pode dominar, aqui é comigo. Essa árvore do conhecimento, Adão, é comigo, mas o resto, domine, dê nome, e se alimente de tudo, das ervas dos campos, dos frutos, se alimente. Deus deu domínio para Adão, estava tudo funcionando, só que vem o diabo, e vai fazer o quê? Tentar. Eva e Adão estavam no jardim, foram tentados e cederam. Deus vai provar Jesus, não no jardim, vai provar onde? No deserto, terra árida, aonde o verde não cresce, aonde a água não percorre, por um período de tempo. Segundo alguns historiadores, esse deserto a qual o Espírito levou, era próximo da região de Jericó. E se apresenta o diabo: ó, se tu és o Filho de Deus. Primeiro aqui, o diabo ele tenta usar o psicológico, porque quando nós estamos fragilizados, o diabo ele primeiro vai tentar exatamente na sua mente, vai tentar exatamente no seu psicológico, porque se você ceder o psicológico, ele tem tudo. E o diabo tenta colocar dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pão e coma, mata a tua fome, quebre o teu propósito com Deus. O diabo estava jogando Jesus contra Deus, só que ele esqueceu que no livro de João vai dizer que eu e o Pai somos um só. Deus estava no céu com a sua divindade, Jesus estava na terra com a sua humanidade, mas era um só. E o diabo assim vai tentar. Para quê? Para te tirar do propósito. Então permaneça. Jesus passou por isso, Deus fez Jesus passar por isso, para que nós venhamos ter exemplo a seguir. Para que nós possamos nos fortalecer nos exemplos que Jesus gerou nessa terra como ser humano. Como ser humano. Sentir a dor, sentir a fome, sentir sentimentos, sentir emoções, sentir vibrações, para te dizer: eu senti tudo o que vocês sentem, mas eu venci. Por quê? Porque eu tenho uma palavra.
porque eu sou a palavra, porque eu tenho a lei, porque sou a lei, e a palavra está disponível para você, a lei está disponível para você. Suporta a tentação, suporte a fome, permaneça firme. Verso 4. Ele, porém, disse, está escrito, nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, e o que é isso? Jesus aqui, ele usa a sua palavra. Quando Jesus teve fome, ele usou a palavra. Quando Jesus colocaram ali o seu chamado em dúvida, ele usou a palavra. Você sabe quando o diabo vai se levantar contra a tua vida? Quando você desce as águas. Você sabe quando o diabo vai se levantar contra a tua vida? Depois da unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Você sabe quando o diabo vai se levantar? Quando você é reconhecido em público. Jesus estava no deserto. Tinha o objetivo de ser tentado. Mas depois que o ministério de Jesus tornou-se público, ele nunca desistiu de tentar Jesus. É assim na minha vida e na tua vida. Nós temos que saber que temos alguns anos de vida pela frente. Porém, nesses anos de vida nós seremos tentados. O diabo, ele vai se levantar contra a vida. Logo depois que você colocar, Senhor, eu vou colocar um propósito de jejum e oração no teu altar. O diabo vai se levantar contra a tua vida. Pastor, o que eu faço? Continua. Jesus é o exemplo. 40 dias e 40 noites. Tem pessoas que falam assim, olha, depois que eu me posicionei com Deus, o diabo está furioso, as coisas começaram na minha vida a desmoronar. E vai continuar se você não permanecer. Vai continuar a desmoronar se você não permanecer lutando contra essas tentações. Jesus teve algumas percas no deserto. Ele entrou de um jeito, quando ele saiu fisicamente, ele estava forte, como entrou? Não. A Bíblia diz que a necessidade fisiológica de Jesus, a Bíblia vai relatar que ele teve fome. Por conta do período a qual ele passou. Então não desista, quando o diabo se levantar contra a tua vida, meu irmão, levanta a tua cabeça, glorifica a Deus, porque o resultado está aparecendo. Tudo aquilo que você vai perder é material, o espiritual você está crescendo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele se aperfeiçoa, o poder dEle, a glória dEle na tua fraqueza. Pastor, perdi casa, perdi carro, perdi família. Porque me posicionei em Deus. Glorifica Ele, porque é você que Ele quer. O teu carro, a tua casa, a tua família, Ele vai cuidar. Ele diz assim, ó, primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Permaneça nessa aprovação, seja na área da saúde, seja no mental, seja no espiritual, seja no ministerial. Permaneça focado no propósito de Deus, obedecendo a sua palavra. Verso 6, aplaude ao Senhor. Verso 6. E disse-lhe: se tu és filho do homem, lança-te daqui embaixo, porque está escrito:
aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O diabo, ele transportou Jesus. O diabo, ele está na Bíblia. O diabo tem esse poder de transportar Jesus? Agora olhe para cá. Quem levou Jesus para o deserto? Qual Espírito? O Espírito Santo. Deus levou Jesus para o deserto. Qual era o objetivo? Ser provado, ser tentado. Tinha um outro objetivo. Qual era o outro objetivo? Quem iria provar e tentar Jesus? Quem que era? Satanás, o diabo. Quem levou, para vocês entenderem? Espírito Santo levou, Deus levou. Agora eu estou vendo que é o diabo que está levando Jesus até o pináculo do templo. O diabo transportou. Entenda uma coisa. O que Jesus nos ensina aqui, vendo que o diabo levou Jesus até o pináculo, o que ele nos ensina? Se ele é Deus e tem toda a autoridade sobre o diabo, o que Jesus nos ensina? Aí eu pergunto, quem mandou? Deus. Jesus foi conduzido pelo diabo por obedecer à direção de Deus. Eu acho que alguns não entenderam. Jesus nos ensina, se quisermos ter vitória no nosso deserto, nós temos que obedecer a Deus. E o próprio Jesus vai nos ensinar dentro desse contexto que Jesus estava no deserto, sendo transportado pelo diabo, mas não pelo poder do diabo, pelo poder da obediência ao Pai, pelo poder da obediência àquele que tem todo o poder. Eu te enviei para o deserto para ser provado, e para ser provado pelo diabo. O diabo não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida, eis que eu dei legalidade para ele. E Jesus não deu legalidade. Jesus estava obedecendo ao Pai. Quer ter vitória na tua vida? Caminho à obediência. Jesus está nos ensinando nesse texto. Quer ter vitória na tua vida? Obediência e palavra. Porque foi o que Jesus colocou em prática. Obedeceu a Deus na íntegra. Ele foi. O Espírito Santo conduziu. E ele foi. Para ser provado, veio o diabo e tentou Jesus. A primeira tentativa foi numa necessidade fisiológica, fome. E Jesus combateu, porque ele estava dentro de um propósito. Jesus precisava obedecer Deus na íntegra. 40 dias de tentação e de jejum e de oração. E Jesus não poderia quebrar. E tudo que o diabo queria era fazer Jesus quebrar e desobedecer ao Pai. Só que Jesus tinha alimento além de obediência. Qual? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, quando ele te tentar, coloca a tua voz com autoridade na palavra de Deus, repreende ele com a palavra, repreende ele com jejum, repreende ele com oração. Olha para cá. Não é para você se apresentar a ele dizendo: para trás de mim, Satanás, que eu sou filho de Deus, sendo que você não obedece. Você está querendo se apresentar e não apresentar o Deus.
Porque Jesus nunca falou aqui: Satanás, para trás de mim, porque eu sou filho de Deus. Jesus aqui, ele usou a palavra para combater a tentação do inimigo. O que tem que sair da minha boca e da tua boca é a palavra de Deus, é fogo do Espírito Santo, é espada que tem que sair da tua boca. Posição de Jesus: firmeza, mesmo a sua carne tendo fome. Aí o diabo vai usar: se tu és, muitos olham para mim e para você é crente? O diabo vai levantar pessoas para te ridicularizar. Você está ali, firme com Jesus, andando pelo deserto, com o pé rachado, de chinelo, veste de camelo, o teu alimento é mel silvestre, e o diabo vai chegar: você é filho de Deus? Você é crente? Desse jeito, sabe o que é isso? Tentação contra a tua vida. O diabo querendo trazer para a tua vida que um servo de um Deus Altíssimo tem que andar elegante, refinado, bonito, ter as melhores coisas dessa terra. E muitos enchem os olhos. Você pega aquelas tiazinhas, eu fui num culto ali no Rio Pequeno, se não me falha a memória, aqui perto de Jaguaré. Com o meu pastor, fomos lá fazer um culto. Daqui a pouco Deus levanta uma catarrenta lá do fundo, a mais humilde de roupa que estava lá, porque nós julgamos assim, a mais simples, descabelada, de chinelo, irmão, roupa velha. Aí Deus toma ela, sobe no altar e entrega para o pastor, o meu pastor. Aí você fala: não poderia usar outra? Tanta gente ali arrumadinho, cheirosinho, cabelo com gel. Deus foi escolher aquela? É assim. Você sabe quem é isso? É eu e você. Nós pré-julgamos. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior. Mas Jesus conhece o teu interior, anda pelo teu deserto, glorificando, se munindo de palavra para combater Satanás, suportando a afronta, suportando o confronto, suportando a humilhação, permanece usando a palavra, porque Deus vai te dar vitória. Jesus suportou o deserto. E como Jesus foi tentado? Pela dúvida, acabei de falar. Como Jesus foi tentado? Pela dúvida. Ele foi tentado pela fome. Agora olhe para cá. Ele foi tentado nesse versículo 6 a exaltar a si. Exaltar a si. Porque o diabo falou para ele: se tu és filho de Deus. Ele não respondeu assim: não, eu sou filho de Deus. Exaltando a si mesmo: eu sou filho de Deus. E muita gente que você cumprimenta, você fala: ô missionário, a paz do Senhor. Não, pastor. Porque já passou o tempo, já fui ungido e o senhor não sabe? Não, eu sou pastor. Eu já ouvi. Eu já ouvi com os meus olhos, eu já ouvi com o meu ouvido e já vi com os meus olhos. Dê risada, mas pegue a essência da informação. Ô diácono, na paz do Senhor, meu amado. Tudo bem? A paz, meu bispo. Graças a Deus, evangelista. Exaltando a si mesmo. Jesus teve essa oportunidade. Se tu és filho de Deus, isso aqui é uma pergunta que gera uma dúvida, que requer uma afirmativa. Uma pergunta
gerando dúvida que requer uma afirmativa. Olha a resposta de Jesus. Próximo. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe o que ele usou. O que ele usou? Ele permitiu não se exaltar a si, porque o que estava dentro dele era puro, sem mistura. Sem mistura. Era puro. Ele vai dizer, também está escrito, também está. Você sabe o que tinha dentro dele? Lei, palavra. O que está dentro da nossa vida é lei, é palavra. No momento de um elogio, no momento de um mimo, o que sai de dentro de você é palavra? É lei? Porque é o que Jesus nos ensina. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu. Olha a cena. Jesus estava num alto monte, no pináculo. E Satanás dizendo, tu é servo de Deus, rapaz. Se tu é servo mesmo, a palavra, Satanás usou o quê? A palavra do teu Deus diz que ele dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito. Então pula daí, rapaz, não vai acontecer nada não. Aí Jesus vai responder, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pastor, qual é a lição aqui? É que você não deve usar o nome de Deus em vão. Num lugar devido, indevido e em uma posição indevida. Como que é isso? Não se apresente. Deixe que o Senhor te apresente. O que é não se apresentar? Não coloque a unção que está sobre a tua vida. Coloque o resultado que ela gera. O resultado que a unção gera através de você. Um dia eu fiz uma primeira reunião quando assumimos a primeira igreja. Os obreiros já sabem disso, mas tem muito membro aqui que não. Assumimos a igreja aqui da Vila Men. Quando chegamos lá, na primeira reunião, eu perguntei, qual a unção vocês acham que eu tenho? Pastor, está assumindo a igreja? Pastor. Eu falei, não, sou diácono. Tem do missionário, evangelista. Tem no presbítero e pastor. Dentro, agora estava sobre minha responsabilidade como diácono. Minha unção, diácono. E eu falei, eu sou diácono. Só que o Senhor me colocou para pastorear. E esse eu vou exercer o pastoreado aqui. Sou diácono, mas o ofício é ser pastor. Esse eu vou exercer o pastoreio. Eu não me apresentei, mas foi apresentado o resultado do trabalho. Como? Amando, recepcionando na porta, visitando, abraçando, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, restaura. A igreja, como fomos apresentados, tinha 13 pessoas. Saímos de lá com mais de 100 pessoas. Para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Pode aplaudir o Senhor. Porque não fui lá para me apresentar, fomos lá para trabalhar e gerar resultados, frutos. Próximo. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Satanás reinava. E leva Jesus no alto monte e mostra, quem já foi no pico do Jaraguá aqui? A gente não consegue enxergar além da linha do horizonte. É alto. Mas o diabo fez isso com Jesus e falou, tudo isso aqui é meu. Porém, se você se prostrar, eu te darei. E Jesus vai responder. Próximo.
E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Próximo. Jesus vai responder no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te. Aqui Jesus já está usando a autoridade. Observe que Jesus usou a palavra para combater as outras duas tentações, a fisiológica e o ego. Só que aqui Jesus já está usando autoridade. E por que Jesus usa a autoridade contra Satanás aqui nesse versículo? Porque tudo que Satanás mostrou não era dele. Ele ofereceu para Jesus, não sendo o proprietário de nada. Ele, sendo enganador, tentou enganar a Jesus Cristo. Essa é a tentação de Satanás. Aquilo que ele oferece para a minha vida e para você, nada é dele. Porque no livro de Salmos vai dizer que tudo é do Senhor. Satanás, ele não tem nada. E Jesus vai dizer: vai-te, Satanás. Vai-te. Sabe o que é isso? Desaparece da minha frente. Porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás. E aqui mexeu com Jesus. Essa tentação de Satanás mexeu com Jesus, ao ponto dele usar autoridade. Vai-te. Jesus estava lá como na sua humanidade. E na sua humanidade ele faz uso daquilo que ele tem. O quê? A lei, conhecimento, palavra, autoridade. Vai-te, Satanás, porque o que você está me oferecendo não é teu. Você sabe o que é isso? Ô Eva, você sabe por que Deus não quer que você coma da maçã? É porque Ele quer que você não veja como Ele vê. Porém, se você comer, você vai enxergar da forma que Ele enxerga. Você vai ter a autoridade que Ele tem. Só que para os ouvidos de Eva, aquilo ali foi com um perfume mais precioso. Por quê? Porque bateu no ouvido e encheu o ego. Ah, é isso? É. Então eu vou comer. Eu quero conjecturar aqui, irmãos, não está na Bíblia. Eu quero conjecturar que quando Jesus ouviu isso, ele se lembra da serpente. E diz assim, ó: aqui não, Satanás. No jardim aconteceu, mas no deserto eu estou blindado. Aqui não, Satanás. No jardim você pode. Eu vou melhorar para você entender. Aqui não, Satanás. Mas na bonança você pode enganar alguns. Mas no deserto, aqui tem autoridade. Vai, some da minha frente. Some da minha frente. Porque no deserto Deus te blinda de autoridade. No deserto Ele te fortalece com o alimento mais precioso. Qual? Autoridade. É no deserto que temos que gerar obediência. A quem? A Deus. No deserto. Na bonança é muito fácil. Ainda na bonança Ele ainda vai te provar. Como fez com Paulo. Paulo vai dizer: aprendi na bonança, eu aprendi também na escassez. Não reclame desse deserto. O que eu faço, pastor? Adore a Ele. O que eu faço, pastor? Uso da palavra. Confie, tenha fé, porque nesse deserto, a última palavra que vai reinar sobre a sua vida é o próximo versículo, que diz assim: então o diabo o deixou. Então o diabo o deixou. A primeira frase do versículo anterior é: vai-te, Satanás. E o diabo o deixou.
Por quê? Autoridade. De onde vem essa autoridade? De você obedecer. É mais ou menos assim Jesus falando para o Pai: eu aceito a te obedecer, ó Pai, aonde o Senhor me enviar. E o Pai diz: é no deserto, para Satanás te testar. Eu estou à disposição. 40 dias de jejum e oração. Aparece o diabo, tenta Jesus. Jesus usa a autoridade, usa a palavra, e quando Jesus manda ele sair da sua face, o diabo obedece. No teu deserto, vai chegar o dia que você vai abrir a porta da tua casa, como minha esposa sempre fazia, eu endemoniado. Mas ela não me expulsava, ela expulsava o diabo que estava sobre mim. Sai, Satanás, pega todas as tuas coisas. Em nome de Jesus, teus exércitos, Zé Pilintra, Exu, Caveira, Pombagira, em nome de Jesus, sai! Fechava a porta. 8 anos no deserto. Até um dia que ela ouviu: a partir de hoje, eu vou acompanhar vocês na igreja. Sabe o que é isso? O diabo teve que deixar. O diabo teve que sair da minha vida. Conhecia esse Jesus Cristo que passou 40 dias no deserto, em jejum, em oração, combatendo o diabo. Me rendi aos pés de Jesus e hoje estou aqui servindo como Ele mesmo diz: adorar somente a Deus, servir somente a Deus. Continua firme. Deus vai honrar o teu deserto. Deus vai honrar no teu deserto. Vai ter salvação, se coloque de pé. Vai ter salvação no teu deserto. Vai ter restauração no teu deserto. Vai ter alegria no teu deserto. Vai ter gozo no teu deserto. Por quê? Porque Deus está contigo nesse deserto. E depois chegaram os anjos. E depois chegaram os anjos. E os o Senhor não vai enviar um para você. É os anjos. E o serviram. O amor de Deus pela tua vida, ele não é pequeno. Ele dará ordem sim, como está escrito da tua palavra ao teu favor. Mas aceita o teu deserto. Usa no teu deserto a palavra de Deus, a lei. Posso ser mais claro? Faz uma analogia da tua vida nesse deserto. Se é murmuração ou se é palavra. Se é murmuração ou se é autoridade. Se você está se inflando nesse deserto, vai continuar nele. Sabe o que é isso? Mais ou menos assim: é, pastor Egi, tu não sabe o que eu estou passando nesse deserto. Aí vira o outro e fala: é porque o meu deserto é maior que o teu. Sabe o que é isso? Se inflando com aquilo que não é pão. Fala: meu irmão, o teu deserto é grande? É, eu também estou no deserto. Vamos unir força na oração. Jesus venceu, Ele vai nos suprir. Vamos usar a palavra, vamos usar a autoridade, vamos para o joelho. O diabo vai ter que bater em retirada. O que é isso? O que é isso? É o que Deus quer do teu coração, é o que Deus quer ouvir da tua língua, é o que Deus quer dos seus pensamentos. Palavra, fidelidade e obediência. Quem entendeu a palavra? Se não entendeu, domingo eu prego de novo, até você entender. Aplaude ao Senhor Jesus.
Acredito que todos já estejam na presença do Senhor, mas eu quero perguntar se tem alguém que não conhece Jesus. Tem alguém no nosso meio que não conhece esse Jesus que foi ao deserto, que passou e que venceu